A vinheta está sem áudio para a gente, Meire. É. Vou até recolocar aqui, só um instantinho. Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do CBO. Essa é uma live extremamente especial, em que nós vamos abordar vários aspectos pertinentes com relação à Prova Nacional de Oftalmologia de 2025, assim como ao teste de progresso. E eu vou estar aqui juntamente com a doutora Laterla, a Terla lá do Rio Grande do Sul, coordenando essa live. E a gente vai ter como participação mais do que especial o Dr. Rafael Arantes. Rafael é uma das pessoas que mais nos ajuda no desenvolvimento da prova nacional, do teste de progresso, uma pessoa que tem total domínio com relação a todos os trâmites envolvidos nessa prova. O Dr. Rafael, atualmente, ele é membro do da nossa Comissão de Educação e também membro do Conselho Científico, da Comissão Científica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e também da doutora Maria Auxiliadora Frazão, auxiliadora nossa ex-coordenadora da Comissão de Ensino e atualmente secretária do CBO. Sejam todos muito bem-vindos e eu passo a palavra para você, Rafael, para você começar aí com a sua apresentação. Muito obrigado pelo seu aceite e pela participação, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Terla, Jair, é um prazer estar com vocês aqui. Auxiliadora, sempre bom a gente estar junto. Eu vou compartilhar minha tela e aí daí a gente parte das dúvidas e vocês conseguem me ver bem? Eu não vejo mais vocês. Sim, Sim, conseguimos. Perfeito. Tá bom. Então, tá bom. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente poder comentar sobre a prova e sobre o teste de progresso com uma ótica exatamente tirando alguns mitos ou desmistificando exatamente a realização da prova e os porquês da prova, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do edital, sobre o manual do candidato, sobre a solução de problemas e teste de progresso, prova nacional, que sempre tem algumas dúvidas envolvidas, né? O teste de progresso foi implementado mais recentemente. Então, nas novidades do edital, esse ano, nós temos que, no dia 26 de janeiro, a gente manteve a prova no final de janeiro, né? A prova que era um pouco mais tarde, ela foi para o final de janeiro exatamente para dar conforto para os alunos, para os candidatos, e ela mudou no seguinte sentido: a prova teórica 2, que era uma prova que sempre foi mais longa, ela agora cai para 100 questões. Então, as duas primeiras provas, a teórica 1 e a teórico-prática, ela se mantém com 50 questões, e a teórica 2, ela cai para 100 questões, diminuindo o número de questões que era feito anteriormente. No edital, a gente contempla o uso de computadores, mas dessa vez os computadores eles não serão computadores convencionais, apenas eles têm que ser notebooks, tá? Então são computadores portáteis. Claro, existem requisitos, então no Windows ele tem que ser pelo menos um Windows 10, quando a gente usa um Mac ele tem que ser pelo menos o Mac Catalina, essa versão 10.15.5. O computador ele tem que ter webcam, microfone e speaker e som habilitados e funcionando, tá bom? Isso é muito importante, porque não dá para usar periférico. Então, a prova, ela é toda montada para que você tenha a maior segurança possível e o maior controle da prova. Por isso, ela é feita hoje exclusivamente em notebooks. Então, existem aqui alguns requisitos de computadores, isso tudo está contemplado no edital, e aí eu só dou um enfoque aqui na velocidade mínima de internet de 10 megas, é uma velocidade razoável, não tem nada demais, e
vocês também precisam usar, né? Os candidatos precisam usar um smartphone. Então, ele pode ser um smartphone com Android a partir do 9 ou iOS a partir do 12, e isso tudo está contemplado lá no edital, bonitinho. Vocês podem fazer durante os testes, é possível ver que vai funcionar, as versões mais atuais funcionam. O Android 9 não é nada super novo, nem o iOS 12 é nada super novo, assim como o Windows 10 também já não é super novo, nem o macOS Catalina é super novo. Então, tem que ter atenção só para que, se você tiver alguma coisa menos atualizada, ou você pegar com um amigo, com um parente, alguém, que você possa ter acesso a uma máquina que seja suficiente para o seu dia de realização de prova. Uma outra novidade no edital é que é proibido utilizar cabo ou fio, né, saindo da sala de prova. Então, vamos supor, a pessoa fala, eu quero, mas é porque eu prefiro uma conexão que não seja via Wi-Fi. Então, eu coloco o cabo saindo da sala indo até o escritório ou o quarto. Isso não é possível, pessoal. Então, essa mudança, ela só tem como objetivo aumentar a segurança da prova mesmo e dar conforto para o candidato. Porque quando você tem um fio saindo de dentro da sala, o fiscal vai lá, teria que pedir para levantar, olhar o fio, e é toda uma burocracia e uma coisa que acaba atrapalhando até o desenvolvimento da prova do candidato. Então, a ideia é que isso seja feito de maneira tranquila. Poxa, mas aí eu vou usar o Wi-Fi, que é menos... Não, o Wi-Fi é super confiável, pessoal. Ninguém perde desempenho por usar o Wi-Fi. O que pode acontecer é que, se você estiver muito longe de onde você vai propagar o Wi-Fi, beleza, mas você pode também esticar e aí colocar o cabo até a porta do quarto e o Wi-Fi ficaria bom o suficiente. Então, não é um problema, isso não é definitivamente um problema, é uma solução e uma coisa para mitigar exatamente o desgaste do candidato durante a prova. Tá? Então, coloca o carregador dentro da sala, é muito importante. E aqui, só para reforçar, vocês não podem fazer prova no mesmo local físico que outro candidato, seja de prova nacional ou seja do candidato que está fazendo para bonificação. Por quê? Porque esse local ele não pode partilhar, por exemplo, o mesmo IP, o mesmo endereço eletrônico. Se isso acontecer, isso cria uma falha, então isso não é permitido. A realização do pré-teste é importante, porque todo mundo tem que realizar o pré-teste, a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-teste, e no pré-teste a gente já vai orientar e identificar isso, para que você não tenha um problema e você mitigue qualquer problema que vá ter no dia da prova. Por quê? O pré-teste ele pode ser realizado em qualquer lugar que você vai fazer a prova. E você pode mudar até o lugar. A ideia de fazer um pré-teste é exatamente você testar a sua máquina, o seu local de prova, para você entender se aquilo ali está adequado. Poxa, será que eu consigo colocar o meu telefone no local adequado? Será que meu computador fica bom aqui? Será que essa sala é o suficiente? Não tem porta, olha, não pode, então. Então, a ideia do pré-teste é exatamente você ter um lugar já testado para que você fique no dia da prova na sua zona de conforto, tá? Bom, a questão do IP já foi descrita. No pré-teste, uma equipe ela está ali de suporte exatamente para entender se tem alguma coisa errada, para ver se você está tendo alguma dificuldade, se o seu, vamos supor, se o seu computador apresentou algum problema, ou se a sua internet não está sendo suficiente, e eles têm um suporte, a empresa que é contratada para isso tem um suporte que está ali para identificar problemas mesmo. Então, a ideia é que não se tenha problema no dia da prova, exatamente por ter sido testado antes. A infraestrutura para prova, claro, cada candidato vai ter que ter, não tem como, você não vai depender de outra pessoa no dia.
Então, é importante que naquele dia você consiga construir uma estrutura que tenha, por exemplo, uma redundância, que é o computador ter bateria, a bateria durar o tempo suficiente para você fazer a prova, mas que você tenha ele conectado na internet e conectado num carregador, para que se por algum momento você tiver uma falha de energia, você tenha a sua bateria, você ter uma segunda internet, que pode ser, por exemplo, a sua internet do celular, ela eventualmente vai funcionar, não é a mais fácil de se usar, mas ela pode ser usada eventualmente num SOS, digamos assim. Então, existem rotas de fuga para resolver os problemas. É importante entender que todo mundo, todos os candidatos estão sendo acompanhados por fiscais de prova. E os fiscais, eles estão ali para ter certeza de que está tudo certo. Então, qualquer infração, qualquer ato que seja fora do comum, ele vai ser chamado a atenção, o fiscal pode pedir para que você mostre alguma coisa, porque ele está ali para garantir a segurança da prova. E você fazer uma prova segura significa que todo mundo está fazendo também uma prova segura. Lembrando que você tem que conectar com uma antecedência mínima de 2 horas antes do horário previsto. Por quê? Exatamente para que, se houver algum problema, isso possa ser solucionado rapidamente. Em 2 horas é mais tempo suficiente para entender o que está acontecendo e, eventualmente, o problema ser contornado. Você não precisa ficar na frente da câmera parado lá 2 horas antes. Você pode ir fazer suas coisas, fazer uma leitura e tudo. Mas 15 minutos antes da prova você tem que estar lá. Por quê? Porque exatamente para evitar que você tenha qualquer problema, tá bom? E aí, durante a prova teórica 1, teórica prática e teórica 2, você pode se ausentar, mas a plataforma tem que ficar logada. E você tem que se posicionar na frente 15 minutos antes de cada uma dessas provas, tá? Isso tem, inclusive, pena para aqueles que não fizerem. Bom, de novo, você não pode estar no mesmo local que outra pessoa, então marido e mulher não podem ficar no mesmo local, irmãos, isso é uma coisa que eventualmente acontece. Você não vai conseguir fazer a prova, isso gera um desgaste, então evitem. E no mesmo IP, eu uso internet compartilhada do prédio. Se tiver 2 pessoas que fizerem parte da prova e tiverem no mesmo prédio compartilhando uma internet, você vai ter um problema, você não vai conseguir fazer sua prova naquele momento. Então, evita isso e procure formas de mitigar. Se tem uma internet compartilhada, arranja um lugar que não tenha, você pode ir para um hotel, fazer como quiser, para a casa da mãe, para a casa do pai, como achar melhor. E existe o período de sigilo, que também é importante, que você tem que permanecer no ambiente de provas, de cada uma delas, no tempo equivalente a 50% do tempo de duração de cada uma delas. Você não pode encerrar a prova antes desse tempo, e você tem que ficar sob as regras do edital durante esse tempo, como se você estivesse fazendo a prova, porque na prática você ainda está. Tá? Bom, aqui são alguns critérios mais novos de eliminação. Então, se alguém constatar que a porta do ambiente ela não estava fechada durante o período de prova, então você pode ser eliminado por causa disso. Isso um motivo de justa eliminação. Presença de cabos de qualquer natureza saindo da sala de prova onde está sendo realizada também é motivo de eliminação. Isso é uma coisa nova nesse edital. Outra tela além do seu computador, do seu notebook que está sendo usado para a prova. Isso não pode ser de maneira nenhuma. E se for identificado, você vai ser eliminado. E não deve ler em voz alta o conteúdo da prova durante a realização. Tá? Então, qualquer indício de leitura em voz alta vai ser considerado violação de prova e pode resultar na eliminação imediata do candidato. Poxa, eu tenho hábito de ler durante a prova em voz alta. Então, mude esse hábito, tá? Isso não pode ser feito e pode resultar na sua eliminação. Acho que é uma coisa que não tem muito porquê. Você não pode tampar a sua boca também, então evita. A gente sabe que, eventualmente, poxa, eu gosto de ficar olhando para o lado superior direito, mas
lembra, você está fazendo uma prova em que a sua atenção ela tem que estar ali para a prova e dentro daquele quadrado ali do seu notebook é aquela área que você vai estar se expondo ou em contato com o fiscal. Então, é muito importante que durante a prova você tenha o máximo de atenção possível e que isso evite desgaste para você, tá? Lembrando de as orelhas não podem ser tampadas, então as mulheres usem cabelo preso, não pode conter nada dentro da orelha, esse tipo de coisa que todo mundo sabe que não é possível para a gente garantir, né, que a prova seja segura. Então, qualquer uma das violações, ela vai ser levada para a comissão organizadora e vai ser enviada para o CBO para que as providências sejam tomadas. Não é, claro, não é obrigação de todos saberem, mas o conselho se reúne em um grupo pequeno, mas que está ali o tempo todo vendo cada uma das coisas da prova. Então, nada de problema, nada fica alheio. Então, todos ali, eles estão buscando entender se tem algum problema, se está acontecendo alguma coisa, e também deliberar sobre qualquer problema que seja ético ou infração que ocorra. Então, fiquem atentos para não ter problema e a prova tende a ser muito tranquila para todo mundo quando as regras são cumpridas. Falar um pouquinho agora do manual do candidato. Então, a empresa que organiza a logística virtual da prova, ela faz um manual do candidato junto com o conselho, exatamente para que a gente possa explicar o beabá, o passo a passo, de como o aluno vai, desde a instalação do aplicativo no computador, até qualquer problema que ocorra dentro da prova. Então, como você deve se comunicar com o fiscal, isso tudo, cada um, durante o pré-teste, passa por um mini treinamento. Então, durante o pré-teste, você vai ver como se usa a calculadora que está disponível, como se usa o bloco de notas que está disponível, como você pede para ir no banheiro, como você se comunica com o examinador, com o fiscal de prova. Então, todas essas pequenas coisas, elas estão ali no pré-teste, que além disso, vai ter a função de testar sua máquina, testar sua conexão e testar o seu ambiente. Mas a gente tem que lembrar que no pré-teste, o ambiente vai ser testado, mas que se durante a prova for identificado alguma falha nesse ambiente, esse ambiente ele pode ser solicitado para que seja trocado. Então, pessoal, leiam o edital, vejam com atenção tudo que deve ser feito, exatamente para não ter problema. Porque se o ambiente ele tiver da forma adequada, posicionamento adequado, fica muito mais fácil. Os pré-testes eles são agendados, existe um período bem grande para agendar, então você pode agendar a partir de amanhã ou na quarta-feira até o dia 23 de janeiro. Poxa, a prova é dia 26. Entendam que você tem que ter um pré-teste no local de prova, obrigatoriamente. E por isso existe a possibilidade de agendar pré-teste no dia 23 de janeiro. Porque se por acaso você precisar de mudar de local de prova, você pode fazer outro pré-teste naquele lugar, testar aquele lugar, validar de novo a internet, a sua máquina, tá bom? Aqui é uma instrução em relação a como você é visto e como você tem que ser visto. A webcam ela vai filmar todos os candidatos e claro, filmar, e essas filmagens elas são gravadas. Então, de frente, você vai ter, a gente tem acesso ao candidato, como ele está se portando, e o smartphone ele vai ser posicionado na parte de trás do quarto, tá? Ou do local que você tiver, e de preferência que seja boa visualização da porta, de onde o candidato está sentado, e seja amplo. Por isso que o telefone ele tem que ficar, ao invés de ficar na vertical, ele vai ficar na horizontal, porque ele engloba todo aquele campo de visão o possível, tá? Então, isso daqui é uma parte muito importante. Você pode colocar ele montado num tripé, você pode colocar ele
apoiado numa cadeira, enfim, existem várias formas de fazer, mas a posição basicamente é essa, o ambiente tem que ser visto, tá bom? Aqui, esse daqui provavelmente é um dos mais importantes slides. Esse é o slide que mostra qual é o telefone do suporte técnico. O suporte técnico, ele é um suporte que ele vai estar disponível para todos os candidatos que vão realizar o pré-teste. Então, durante o pré-teste, por exemplo, se você tiver alguma dúvida, se algo não estiver funcionando e vai ter alguém acompanhando obrigatoriamente o seu pré-teste, você pode conversar com ele e interagir. Mas esse mesmo telefone é o suporte técnico que, se houver algum problema durante a prova, existe toda uma equipe pronta para resolver problemas. E tenho certeza, eles vão resolver. Eles vão entender o que está acontecendo e existem as rotas de resolução para cada um dos problemas que houver. Então, a preocupação de que, poxa, eu estou com problema e aí eu não consigo resolver, e o que vai acontecer? Não, tem um problema, aconteceu alguma coisa? O suporte técnico está ali e ele tem contato direto com todo mundo do CBO, que está pronto para resolver os problemas. A ideia é que não haja nenhum problema técnico mesmo, e que, se esse problema técnico existir, quando ele existir, seja resolvido o mais rápido possível. Aí, aqui ficam dúvidas e questionamentos, e eu acho que a auxiliadora vai falar um pouquinho também sobre teste de progresso e sobre prova nacional, que acho que como é uma coisa relativamente nova, principalmente as pontuações, ou quem pode fazer e tudo, causa alguma expectativa. Muito obrigada, doutor Rafael, excelente exposição. Acho que já esclareceu muito aí aos nossos candidatos, mas gostaria também de ouvir a doutora Maria Auxiliadora Frazão, que é secretária-geral do CBO e que já esteve aí coordenando a comissão de ensino do CBO nas últimas 3 gestões. Querida, muito obrigada pela tua participação aqui. E aí eu gostaria de ouvir de vocês aí as respostas das perguntas que estão nos enviando, muitas perguntas por aqui. Algumas perguntas são mais técnicas, né? Outras aí vocês podem ir discutindo. Por exemplo, tem aqui uma pergunta do Gabriel Benquimol. Ele pergunta se essas mudanças técnicas constam em algum local por escrito. Seria para o Rafael essa pergunta, né? Então, pessoal, toda a apresentação e tudo que a gente falou aqui está no manual do candidato e está também no edital, tá? Então, assim, a maioria a gente teve o cuidado de grifar, inclusive, e de ficar em negrito para poder destacar as mudanças. Então, todas elas constam e nada que a gente implementa surge do nada e é cobrado de repente. Então, sempre está bem escrito, está lá. Se tiverem alguma dúvida, olhem lá o edital e olhem o manual do candidato. Claro, a gente sempre está à disposição, o CBO está muito aberto para tirar dúvida, e o suporte técnico também tem contato direto conosco, né? Eu quero confirmar isso. Leiam o edital, pessoal, e o manual. Isso é muito importante. Muitos dos problemas que a gente vê durante a prova é por conta do desconhecimento do edital. Então, ler o edital, tomar conhecimento, o candidato ele tem que ter conhecimento profundo do edital e do manual de candidato, do passo a passo antes dele iniciar a prova. Parte da tranquilidade, o CBO ele garante uma segurança muito grande técnica àqueles que estão prestando a prova. Mas a tranquilidade que o candidato vai ter e que ele deve chegar à prova depende fundamentalmente, obviamente, do seu preparo técnico, do estudo, a gente pode falar disso depois, mas depende nas condições técnicas do conhecimento do edital e do manual do candidato. E está tudo lá discriminado detalhadamente. E o pré-teste que o Rafael falou minuciosamente aqui para
para tirar qualquer dúvida de vocês, ele também pode ser feito várias vezes. Ele deve ser feito e ele também permite que ali vocês treinem e tirem todas as suas dúvidas. Desculpa, mas eu só queria pontuar isso porque é muito importante, é muito importante. Bom, Rafael, mais uma questão aqui, uma questão de ordem técnica. Nos intervalos da plataforma, é necessário que se fique com o celular também atrás filmando ou ele pode ser retirado? Não, não é necessário que o celular fique atrás filmando, mas tem que lembrar que durante o período de sigilo, o candidato está fazendo a prova. Então, nesse período, você não pode violar. Se você violar durante o período de sigilo, mesmo que você não esteja fazendo a prova, você vai ser punido. Então, assim, durante o período de sigilo, você está em prova. Depois que acabou o período de sigilo, você encerra a sua prova, e aí a plataforma logada, ela mantém a sua conexão e você consegue tirar dúvidas, eventualmente alguma coisa assim. O celular você pode pegar, não tem problema, tá bom? Isso não é um problema, só lembrar do período de sigilo. Outra questão aqui, essa eu mesmo vou responder, porque é uma questão mais de ordem de conteúdo, né? O número de questões foi reduzido para 100 questões e o tempo está mantido. A comissão pode tecer algum comentário a respeito dessa mudança? Serão esperadas questões que demandam mais tempo? O objetivo dessa redução foi justamente para que os candidatos possam ter o mesmo tempo para realizar menos questões. Tá? Foi exclusivamente para que vocês possam, de fato, terem o tempo suficiente para a realização da prova. Alguns reclamavam muito da extensão da prova, no sentido da prova ser muito longa, com muitas questões. Então, o objetivo foi exatamente esse. Tá? Com relação ao cabo, Rafael, como fazer para garantir a bateria do computador? Pessoal, cabo, você tem que conectar na tomada, né? Então, assim, parece uma coisa bem óbvia, mas você tem que ter tomada no lugar que você está fazendo a prova. Dentro do quarto, tá? Dentro do escritório, onde você estiver. Então, você não vai colocar do lado de fora. Tem gente que fala assim, poxa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um no-break aqui, porque eu tenho mais 40 minutos de carga. Beleza, se você quiser, eu acho que a redundância nunca é demais. Se você tiver essa oportunidade, ok. Lembrando que dessa vez você não pode usar, por exemplo, uma CPU. Você tem que usar obrigatoriamente um notebook, que vai implicar em ter bateria. E, poxa, mas meu notebook está com a bateria ruim. Uma ótima oportunidade de consertar a bateria, trocar o notebook, pegar emprestado, enfim, não tem jeito. Isso é para aumentar a segurança e é para aumentar o conforto também, porque se você tiver um computador, por exemplo, com bateria, se tiver algum problema, ela vai durar para você fazer a prova. Lembrando que as provas não são tão extensas. As 2 primeiras provas da manhã são provas relativamente curtas, são as 2 da manhã, então, e tem um intervalo entre elas. Não é nada demais. Então, lembrando, você vai conectar e vai ficar com o cabo. O cabo não pode sair do quarto, da sala, do escritório que você tiver. Mas ele pode estar conectando daqui até o outro lado do quarto com uma extensão se você precisar. Não tem problema, tá tudo certo. Nessa mesma linha, Rafael, no caso de uma queda de energia no local, o local da prova pode ser trocado por outro, a única opção é rotear a internet do celular? Então, existem considerações que são análise caso a caso quando ocorrem problemas. Os problemas eles não são planejados e nem as soluções elas são exatamente iguais. Mas a ideia de você ter uma redundância de um computador com carregador e ter internet que possa te dar como uma segunda opção é a opção mais segura e eu acho que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter porque é muito acessível hoje. Então, se tiver... As situações excepcionais, elas são considerações excepcionais. Você mudar entre uma prova e outra de local é muito desconfortável até para você. Então, evitem ter problemas. E se eles tiverem, tentem mitigar. Então, dá para mitigar o problema tendo uma redundância simples. Se você tiver um computador que a bateria dura, como está no edital, 5 horas, ou que seja 4 horas, você já consegue fazer cada uma dessas provas às 2 da manhã, e depois carregar e fazer às 2 da tarde, ou, eventualmente, se tiver algum outro problema, esse problema pode ser resolvido caso a caso.
O CBO, ele está ali para resolver problema. Ele nunca está para punir em nenhum aspecto técnico. Com certeza, os problemas eles são resolvidos. Tá? Dos objetivos dessa live é exatamente que o aluno fique tranquilo. Os problemas são resolvidos, mas você tem que contribuir para resolver também. Muito bem. A Isabela Ivo perguntou se é necessário fazer o pré-teste também com a internet do celular, pensando na possibilidade de precisar usar caso ocorra algum problema com o Wi-Fi no dia da prova. Como a auxiliadora falou, a grande vantagem do pré-teste é que ele pode ser feito sob diversas condições e várias vezes. Então, se você quiser fazer com o seu computador, com o computador da sua mãe, não, seu notebook, tá? Só para deixar claro, com o notebook da sua mãe, com a internet do celular, com a internet que seja o seu Wi-Fi, com o Wi-Fi do seu... Não faça com o Wi-Fi do vizinho, porque se ele emprestar para outra pessoa também, você não vai conseguir fazer a prova. Mas você consegue testar várias coisas diferentes. Então, testem. Eu acho que vale a pena testar e você tem a opção de testar. Se você quiser fazer mais de uma vez, pode. Lembrando que, assim, todo mundo que for fazer o pré-teste vai ver que o pré-teste é quase alguém pegando na sua mão para te ensinar como mexer na plataforma e quais são as coisas que você pode fazer. Depois, para fazer um pré-teste só para testar as outras coisas, é muito mais rápido. Você pode fazer aquilo ali em 5 minutos, provavelmente. Você vai logar na plataforma, vai testar, tá ok, tá tudo certinho, eu estou ouvindo, tal, e aí vai passar rapidinho. Quem está te acompanhando vai falar, tá perfeito, o detalhe técnico tá bem. Eu já fiz pré-teste, por exemplo, hoje, né, inclusive, usando a bateria e a internet do celular. Tudo bem, sem nenhum problema, dentro de uma sala fechada, que não tinha nada de janela, inclusive, funcionou super bem. A exigência para a prova, pessoal, é uma exigência baixa. Ninguém exige que você... É bem menos do que assistir um vídeo do YouTube. Então, é bem tranquilo. Só a velocidade de upload tem que ser compatível com a velocidade de mandar o seu vídeo. Então, o resto, tudo bem. Só lembrando, só uma coisa, né? Um dos pré-testes, pelo menos um, vai ter que ser realizado no computador que você vai realizar a prova. Porque você tem que instalar a plataforma e ter tudo testado no notebook que você fará a prova. Então, você pode fazer em vários, mas no próprio, um deles terá que ser no próprio, no computador que você fará a prova. E no local que você fará a prova também, né? Muito bem. O Gabriel Benquimol perguntou se é permitido fechar a câmera para usar o celular no intervalo. Fechar a câmera, você pode usar o celular. Fechar a câmera e do usar celular. o celular. Pode, é isso que a gente tinha falado. É. Você pode tirar o seu celular que está... algumas coisas, né, que a gente não falou é porque já são mais batidas. Desde o ano passado já tem... Ano passado, talvez retrasado, não me lembro mais, mas já tem a câmera... do ano retrasado já tem a câmera filmando de trás. Então, essa câmera que é o celular, né, ela vai... você pode usar ela durante o intervalo, não tem problema não, só respeitar o sigilo. O período de sigilo, porque você está fazendo prova enquanto tiver sigilo. Aqui só uma informação que já foi mencionada aqui, mas eu acho que vale muito a pena a gente repetir. Apesar da repetição dos pré-testes, a auxiliadora já comentou, isso vale a pena a gente novamente confirmar. Pelo menos um dos pré-testes tem que ser realizado no local e com o computador que vai ser utilizado no dia da prova, tá? Isso é bastante importante. Você pode realizar e fazer esse teste, né, em outros notebooks, né, Rafael, para ver qual fica mais amigável, enfim, mas pelo menos um desses pré-testes tem que ser aquele que vai ser utilizado já no local e com o computador que vai ser realizado o dia da prova, tá? Ô, Jair, só para fechar esse assunto, porque tem perguntas bem parecidas com isso, que assim, a ideia de você fazer o pré-teste com o mesmo computador, qual é? É simplesmente a gente saber que esse computador está funcionando, que não está tendo problema, que o hardware é compatível, que está funcionando naquela internet, que você consegue mandar o seu vídeo, que você consegue receber
o aplicativo. A ideia de fazer em mais de um computador, eventualmente testar um e outro, e ter que ser um computador que você já usou, não é em nenhum momento punitiva. É só para poder ter certeza de que você, se você, imagina, fizer o pré-teste e no dia usar um outro computador, aí esse computador não funciona ou tem algum problema. Porque aí não adianta, você vai estar tendo o mesmo problema que a gente tentou evitar o tempo todo fazendo o pré-teste. Tem sentido, né? Outra pergunta aqui, de ordem técnica, Rafael. Ter outras máquinas, pessoas conectadas no Wi-Fi de casa, contanto que apenas uma esteja realizando a prova? Sim, o Wi-Fi, assim, até porque isso é impossível de saber se tem outra pessoa no Wi-Fi ou não, tá? Mas realizando a prova, sim, só pode ter uma, e aí essas coisas são rastreáveis exatamente dessa forma, e isso é só por segurança mesmo. Então, segurança da prova é segurança do candidato, é segurança de quem está fazendo e está se submetendo a um teste, né? Uhum. O Thiago perguntou por qual motivo não vai poder usar o desktop mesmo. Acho que perdi essa parte, ele escreveu. Bom, o desktop ele não pode ser usado a partir desse ano. Ele não pode ser usado por alguns motivos. Um deles é porque o desktop ele é um ponto de falha. Por exemplo, se você tiver um problema de energia, ele vai ser a primeira coisa a falhar. Ainda que você tenha um no-break para tocar um desktop, ele vai durar um tempo X e claro, um notebook, o tempo é diferente, o processador demanda menos energia e você também tem a bateria do notebook, ou é possível que tenha a bateria do notebook. Se o notebook não tiver uma bateria boa, isso vai ser um problema também, então evitem, claro. E por segurança, porque quando você está, toda a sua máquina que for usada, ela é uma máquina que ela é conhecida, inclusive ela toda, o programa, ele tem toda a ação em relação aos periféricos e tudo. Então, pessoal, não adianta. Se você pegar no meio da prova e conectar um periférico no computador, a prova vai fechar. E a gente sabe o que você conectou ou que você conectou um periférico. Então, isso é um problema que, enfim, evitem. Poxa, mas eu gosto de usar mouse. Tudo bem, eu gosto de ir na praia também, mas eu só vou de vez em quando. Então, não tem jeito. A gente precisa ter certeza de que as coisas serão da melhor forma possível e que a segurança da prova esteja preservada. Rafael, e se a internet cair, a plataforma ela vai reiniciar? Sim. A internet, quando a internet cai, você fica travado e a plataforma reinicia na pergunta seguinte, na questão seguinte. Tá bom? Então, você não tem exatamente mesmo que você entre 10 minutos depois, você não tem aquele... então, eu passei tantas questões. Não, você vai na questão seguinte, você já está de volta e você vai poder fazer a prova normalmente. Qualquer problema que tiver, fale com o suporte, porque o suporte ele vai conseguir te orientar e vai conseguir te dar subsídio para conseguir terminar a prova. O tempo, pessoal, o tempo é limitado por questões, né? A prova, né, a modalidade online, você não consegue fazer e voltar uma questão, todo mundo já sabe disso, né? E tem um tempo limite para cada uma das questões, que está incluso no tempo final. Então, quando você perde algum tempinho, ele acaba não sendo tão relevante no tempo final, porque todas as questões têm o seu limite. Tá? É diferente de quando você consegue voltar à prova. Então, a prova, por exemplo, a prova teórica 2, que é a prova maior, ela tem até mais tempo atualmente, você tem tempo para fazer a questão. Isso geralmente não é um problema, e os problemas eles são resolvidos, fiquem tranquilos. Gostaria de saber da Maria Auxiliadora sobre o teste de progresso, né? Quais são os critérios de bonificação do teste de progresso? Essa parte eu acho que tu irias comentar conosco, né, sobre o teste de progresso.
Então, gente, teste de progresso, ele é um teste que já vem utilizado em vários lugares e ele tem como o objetivo fundamental que o aluno ele consiga se autoavaliar, que ele consiga perceber a evolução que ele tem de um ano para o outro, do seu conhecimento, e então é uma ferramenta bastante importante para autoavaliação. Então, o teste de progresso, ele consiste no aluno, desde o primeiro ano, ele prestar exatamente a mesma prova, sob as mesmas condições que o aluno do terceiro ano está prestando para receber o título, assim como o do segundo ano, tá? Só que o que acontece é que ele não está prestando para o título, mas ele vai ter condições de ter como teste de progresso a ferramenta de olhar para cada área, que ele foi melhor, que ele foi pior, e ele comparar no segundo ano como ele foi no primeiro. Então, é essa a ideia do teste de progresso, né? Que ele consiga ter uma autoavaliação e a sua própria evolução. Ele tem se mostrado extremamente útil em termos de capacitação para os alunos. Então, a gente, no intuito de estimular e de valorizar de fato o teste de progresso, a gente debruçou, o Jair fazia parte já da comissão, né, Jair? A gente debruçou em como que a gente poderia bonificar esse aluno de uma forma que a gente não desvalorizasse o título, ou seja, prestou o teste de progresso no primeiro ano, no segundo ano não precisa prestar o título, vai ter uma nota muito alta no título, mas também que a gente não subvalorizasse. Então, a gente não queria nem hipervalorizar, nem hipovalorizar a performance do candidato. Então, a gente fez muitos estudos, a gente fez muitas simulações estatísticas para chegar num número que a gente achava o bastante razoável para aquele aluno que atingisse, então, uma performance que a gente considerou bastante adequada no primeiro ano, ele tenha 5% de nota, e esse 5% ele vai ser aplicado somente na nota final da Prova Nacional de Oftalmologia. E se no primeiro ano ele performar, ele vai ter 5%, e se no segundo ano ele performar, também ele terá mais 5%, totalizando até 10% da nota que ele teve na Prova Nacional de Oftalmologia. Lembrando, tive um problema no primeiro ano e eu não pude prestar o teste de progresso, então não vou mais prestar no segundo ano. Não preste, porque você não vai ter os 5% da bonificação do primeiro ano, mas você pode ter a bonificação de 5% no segundo ano, e isso faz muita diferença, não é? É aquele aluno que não atingiu o 6,5 para passar, mas se ele atingir o 6 e ele tiver os 10% porque ele foi bem no primeiro e no segundo teste de progresso, ele vai ter 6,6 na sua média final. Portanto, o teste de progresso, além do valor individual, que eu acho que ele é o fundamental, eu sempre falo, passar na Prova Nacional de Oftalmologia deveria ser ou deve ser uma consequência absolutamente natural do final dos seus 3 anos de residência. Se você estudou, se você foi bem formado, se você se dedicou e se você cumpriu o mínimo, não é, que a gente coloca na matriz na competência, você está totalmente capacitado e terá o título, não há dúvida que terá. Tem que cumprir, obviamente, 3 bons anos de residência, de uma boa formação. É isso que a prova busca avaliar, a capacitação, a boa formação. E, obviamente, ela chancela a sua capacitação e a sua formação como especialista. Ele é um título a mais, ele é uma chancela de que você passou por uma prova que é considerada excelente, de excelente nível, extremamente bem feita. Então, eu acho que o teste de progresso ele tem que ser muito valorizado pelos alunos, pelos coordenadores, mas não só porque você vai ter nota, isso também é importante, mas porque você vai ter que, condição de ano a ano, ver quais são os seus pontos mais fortes e os seus pontos mais fracos, aonde você precisa ter uma maior atenção na sua formação.
E o mesmo para o seu coordenador, para o coordenador da sua residência, porque ele é uma grande ferramenta aonde que a sua residência está melhor, o seu curso está melhor ou está pior. Se todos os meus alunos tirarem uma nota muito baixa em refração, poxa vida, eu tenho que investir no meu curso de refração. Então, ela é uma ferramenta, sim, para coordenadores, para investimento e a gente fala para uma correção do percurso aí, aonde é que a gente tem que ter mais atenção e investir mais na formação dos alunos. E até corroborando toda essa fala da Maria Auxiliadora, perfeito, não só com relação ao feedback para o aluno, mas também para o serviço, o teste de progresso vem sendo uma tendência nas mais variadas especialidades médicas, né? Então, eu estive conversando na MB recentemente com o coordenador, por exemplo, da ortopedia, eles também já estão em fase de teste para aplicação do mesmo teste de progresso, justamente porque ele se tornou e vem se tornando cada vez mais uma ferramenta extremamente importante para esse feedback do aluno, justamente para essas eventuais correções de rumo, né, durante a residência, e para o seu coordenador, né, justamente para que a gente tenha cada vez mais os serviços buscando uma excelência em qualidade. Eu acho que acabou ficando uma pergunta aqui sem a gente responder, Rafael, de ordem técnica, uma pergunta da Laura. Eu tenho fotos coladas na parede do meu quarto, tem alguma chance de pedirem para eu tirar? E outra dúvida é se eu posso fazer a prova em um ambiente que tenha televisão ou se isso é impeditivo. Então, ótimo. Se você tem dúvida se pode ou não pode, tira a foto, né? Então, é mais fácil, você limpa aquele ambiente que você vai estar, porque o ambiente mais limpo possível vai evitar que alguém fale, olha, mas tem uma coisa ali, tem uma televisão, não pode ter outra tela dentro do mesmo quarto. Pô, mas eu tenho que tirar a televisão lá? Sim, você tem que tirar. Está fazendo a prova que é para conferir o título de especialista em oftalmologia. Você não está indo para São Paulo mais fazer a prova, mas você está fazendo num ambiente o mais controlado possível. E a questão de foto, coisa no ambiente também. Poxa, eu gosto de colar resumo na parede. Tira, né? Se alguma coisa você acha que pode incomodar alguém, um fiscal, se antecipe, retire, porque senão, se tiver que fazer isso durante a prova, vai gerar desconforto com certeza para você. E da mesma forma que, sim, você tem que fazer a prova numa sala ou num quarto fechado. Ah, mas eu quero conectar um cabo de internet. Não, a gente já conversou sobre isso. O cabo de internet, ele não pode estar saindo do seu quarto. Se tiver internet que chegue no quarto, ok. Se não, você pode colocar pelo Wi-Fi. Se o Wi-Fi tiver com sinal fraco, você pode colocar o cabo até o roteador na porta do seu quarto, que com certeza ele vai ficar com um bom sinal e vai fazer o mesmo papel de que se você estivesse usando a internet ali cabeada, tá? Muito bem. Aí o Francisco perguntou em que data os pré-testes são liberados para realização. Eles serão liberados a partir de amanhã, tá? Eles começaram a ser liberados hoje, acho que já foram preenchidos, e a partir de amanhã o quarto já tem possibilidade de marcar pré-teste de novo. E vai ficar isso aberto até dia 23 de janeiro para poder fazer, tá? Perfeito. Só lembrando que o link de agendamento para o pré-teste também consta no manual do candidato. Então, de novo, o manual do candidato é extremamente importante que seja lido com bastante cuidado. O manual tem 33 páginas, né? Hoje, inclusive, eu estava relendo todo o nosso edital, enfim, com o manual. Ele é bastante detalhado, existe todo um edital e um manual para o teste de progresso, um para a prova nacional, para o browser, enfim, ele está bem completo. Na verdade, a gente vem respondendo essas questões aqui, mas praticamente a totalidade dessas questões, elas estão respondidas e contempladas no edital, tá? Mais uma pergunta aqui, só para você repetir e ficar bem claro, Rafael. Pode usar mouse, Rafael? Não, pessoal, conectar periférico no computador é sempre um problema em relação à segurança, então isso não é possível, tá bom? Quem gosta de usar mouse vai se acostumar
já testa, tem 2 meses aí para testar, ao usar o trackpad do seu computador, do seu notebook, que agora é a única opção mesmo, então ele vai ter obrigatoriamente um trackpad, né? Auxiliadora, Exato. não surgiu essa pergunta aqui, desculpa, Terla, mas eu acho que valeria a pena, de repente, a gente comentar um pouquinho com relação aos candidatos portadores de necessidades especiais e as mamães que estão amamentando, né? Foi o que eu ia falar. Você pode comentar um pouquinho, auxiliadora, com relação a como é que o edital se comporta com relação a isso? Sim, a gente, quase todos os anos, ou praticamente todos os anos, nós temos, às vezes, lactantes prestando a prova, e elas são permitidas até 6 meses de amamentação, que elas tenham um período de amamentação. Então, elas têm, durante essas 2 horas de prova, elas têm até 1 hora, né, que elas podem dar meia hora de amamentar, para amamentar os seus bebês. Então, é permitida, sim, a amamentação dos seus filhos durante as provas. Isso também consta no manual, detalhadamente, de como isso pode ser feito. Certo. Uma dúvida frequente é se o nível de dificuldade varia sendo online a prova. Como é que a gente compara, não é? Então, a comparação que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: por muitos anos, onde a prova era presencial, nós também tínhamos problemas, nós também tínhamos algumas dificuldades, nós também tivemos, raramente, mas tivemos provas anuladas, nós tivemos alunos que perderam as provas porque eles perderam os seus voos. Então, nós também tínhamos problema. Nós também tínhamos candidatos que não terminavam suas provas porque não conseguiam terminar manualmente, não tinham o tempo de preencher os gabaritos. Quando a prova era presencial, você tinha que terminar a prova e você tinha um tempo para preencher o gabarito. Alguns alunos também não conseguiam terminar de preencher o gabarito. Tá? Então, fazendo um paralelo, se eu falar índices ou percentuais de problemas e de dificuldades, assim como nós podemos ter alguns na prova online, nós também já tínhamos na prova prática. Então, cada uma dentro das suas particularidades, da sua especificidade, pode haver algum problema. De novo, índice de dificuldade propriamente dito, cada vez mais a gente trabalha hoje com questões e processos estatísticos que demonstram de forma muito clara e científica, não mais o que eu acho ou o que eu penso, se a prova é ou não difícil, ela é mais ou menos difícil. Então, a gente nunca consegue comparar quando você tem questões diferentes entre um ano e outro, com um grupo de pessoas que fazem diferentes, isso cientificamente seriam incomparáveis. Mas quando a gente estatisticamente compara naquele grupo específico o índice de dificuldade e discriminação da prova e compara com o outro ano, a gente vê que a prova, ela é uma prova extremamente bem feita. E ela é considerada, na sua esmagadora maioria, fácil ou muito fácil. Então, hoje a gente tem já como afirmar isso, por índice de discriminação das questões, se a prova é bem feita, se a prova é mal feita, se aquela questão, ela de fato avalia, não que ela é fácil ou difícil, questões muito fáceis, elas não avaliam ninguém, todo mundo acertará. Questões muito difíceis, elas não avaliam ninguém, todos errarão. Então, a gente trabalha fortemente para que as questões, elas sejam feitas para candidatos que têm uma boa formação, de novo, uma boa capacitação, que fizeram um bom curso de especialização, eles estejam aptos a responder, a raciocinar e responder aquela pergunta. É disto que nós trabalhamos há muito tempo, como objetivo fundamental para essa prova. Mas então, assim, a prova é muito fácil, muito difícil? A grande maioria das questões, quando a gente compara, e comparando no próprio universo de pessoas que estão prestando,
as questões são consideradas fáceis ou muito fáceis. Pouquíssimas questões são consideradas difíceis. E isso tem se mantido ao longo destes anos, onde a prova tem sido feita online. E pode ter alguma dúvida aqui, ainda com relação a de que maneira é feita a bonificação. Eu posso tentar explicar aqui. A bonificação, na verdade, ela depende se você é um R1 ou R2, você tem que ter pelo menos um desempenho 60% ou mais de desempenho, né, de acertos em relação ao grupo que você pertence. R2. Sempre que você atinge esse percentual de pelo menos 60%, comparando-se, claro, ao grupo que você pertence, se é R1 ou R2, você recebe em cada ano 5% de bonificação. Então, no total, apenas 10% de bonificação, e, obviamente, esses 10% somente aplicados na prova nacional, quando você for prestar a prova, não mais como teste de progresso, mas ao final do R3, já como prova nacional. Acho que talvez agora tenha ficado mais claro aí de que maneira é feita essa bonificação. Acho que é só importante, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente tem um percentil aí, é o percentil que a gente usa, né, para a gente dar essa bonificação. Agora, o que é importante é para você receber essa bonificação, você completou, você teve entre os 60 melhores alunos no primeiro ano e entre 60 melhores alunos no segundo ano, portanto, você tem 10% de bonificação, mas, de novo, leiam o edital, tem uma questão muito importante, você terá essa bonificação desde que você atinja a nota 6 em cada uma das provas, tá? Então, este critério de que, no mínimo, em cada prova, T1, T2 ou teórico-prática, você tenha tido 6 de nota, ele se mantém para você ter a bonificação, porque senão você não pode tirar 2 numa prova, 4, 5, ou seja, se ir muito mal numa das provas, aí você perde o direito à sua bonificação. Então, essa nota mínima de 6 em cada prova se mantém como critério para receber bonificação. Tem uma questão aqui que é com relação, Rafael, eu também posso ajudar a responder, com relação a qual é o nível de exigência, né, na verdade, dos fiscais, na medida em que o candidato se movimenta, ou movimenta os olhos, enfim, veja, a gente tem que lembrar que a realização de uma prova, a gente tenta justamente fazer com que o ambiente seja o mais saudável possível, e é claro que cada caso é avaliado de maneira individual. O fiscal, ele só vai realmente fazer alguma intervenção se houver alguma suspeita de que, porventura, possa estar havendo algum tipo de fraude. Não é a qualquer mínimo movimento de cabeça que isso vai acontecer, não é a qualquer mínimo movimento dos olhos que isso vai acontecer. A gente sabe, a gente teve a oportunidade de acompanhar em outros anos, existe um determinado número de fiscais que ficam com um determinado número de alunos e ele vai fiscalizando esses alunos como se fosse um fiscal numa prova presencial. Assim como na prova presencial, eventualmente, o fiscal ele vai dizer, olha, senta um pouquinho mais para lá, olha, não olha para a direita, olha, coloca a sua cadeira um pouco mais para trás. Basicamente é isso que também na fiscalização online isso é feito, tá? E uma outra coisa, nós que depois acabamos, ano passado, revendo boa parte das solicitações, dos questionamentos dos alunos com relação, por exemplo, ao número de intervenções que são feitas durante a realização da prova, isso também consta no edital, mas é importante a gente deixar aqui muito bem salientado. A prova é inteiramente gravada. Inteiramente gravada. Então, não adianta depois o aluno dizer, olha, eu fui interpelado por mais de 10 vezes pelo fiscal. Porque se ele foi realmente interpelado, cada uma das vezes isso vai estar gravado, tá? E a gente tem todas essas gravações. Ah, mas o meu questionamento é porque a minha internet, na verdade, não estava tão rápida naquele momento. A gente tem online, durante a realização da prova, a velocidade de conexão de cada um dos candidatos. E a gente tem como gravar e comprovar isso. Ou seja, o sistema é um sistema realmente bastante seguro. E o objetivo, como auxiliador, como o Rafael já chamaram a atenção, é justamente trazer uma isonomia, trazer uma tranquilidade de que a gente vai estar realmente selecionando os alunos que de fato merecem ter o título. O objetivo não é trazer dificuldade além da conta, o objetivo não é ser mais difícil do que a prova presencial.
A gente sabe que a prova atualmente online é uma tendência na maior parte das especialidades. Não faz parte aqui desse fórum a gente ficar discutindo o que é melhor, se online ou presencial. O fato é que atualmente a nossa prova é online e a gente está se esmerando a cada ano para que essa prova seja cada vez mais uma prova capaz realmente de trazer aprovação para o aluno que está colhendo frutos após 3 anos de uma boa residência. Esse é o nosso objetivo. O objetivo não é reserva de mercado, o objetivo não é prejudicar aluno de maneira nenhuma. É justamente prezar pela qualidade do profissional que a gente vem formando. Jair, se me permite só complementar uma coisa, a auxiliadora, ela citou muito bem o objetivo da prova do Conselho Brasileiro é uma prova de suficiência. Isso não é um concurso. Então, assim, você não está concorrendo contra outras pessoas, portanto, a métrica para se avaliar a justiça numa prova é como o desempenho entre as pessoas ocorre. A suficiência demonstrada na prova online, ela é, para não dizer igual, ou muito semelhante, às vezes melhor do que na prova presencial. Então, quando a gente tem essa métrica, a gente não tem como falar de injustiça por a prova ser online ou ser presencial ou não ser, porque são provas que são, claro, diferentes, mas elas medem o conhecimento e elas têm as métricas que resultam em aprovação semelhante, para não dizer igual, porque para ser perfeccionista. Então, assim, a ideia nunca é prejudicar ninguém. Os movimentos de cabeça que são permitidos ou não, claro, é uma prova diferente que você não vai poder ficar olhando para cima, para lá, e que você não vai poder tampar a sua cabeça. É diferente, claro que é diferente. A gente tem que entender que também a gente evita outros problemas, porque vários colegas deixaram de ter título porque perderam voo, porque o voo foi cancelado, porque teve... Então, assim, não é uma coisa que é feita para prejudicar ninguém. E, no fim das contas, aquilo ali não está para nenhuma competição. Ninguém está competindo contra ninguém, e exatamente por isso que, quando os problemas ocorrem, eles são reportados e existem soluções para serem dadas. Se você perder 5 minutos de prova, é diferente nessa prova. Lembra que se você perder 5 minutos numa prova presencial, você perdia 5 minutos numa prova total. Quando você tem uma prova em que o número de questões é fixo e que o tempo para cada questão existe um tempo máximo, a não ser que você use tempo máximo para todas as questões, você não vai ser prejudicado quando você perde 5 minutos, por exemplo. Então, essas coisas elas são resolvidas à medida que elas vão acontecendo. E todos os alunos podem ter certeza. Os problemas que acontecerem, eles são online resolvidos naquela hora. Ninguém fica prejudicado de, poxa, eu fiquei 5 minutos, eu não consegui aqueles 5 minutos e me faltou 5 minutos no final, porque é diferente, como a auxiliadora falou, a pessoa não passava o gabarito se tivesse 5 minutos a mais ou a menos. Mas nessa prova não, você já está passando automaticamente. Então, a contagem de tempo é diferente de uma prova online. A dinâmica é completamente diferente e o resultado, que é o mais importante, é igual. Então, é por isso que a gente não está aqui para falar de justiça ou injustiça. O justo é que seja igual e que as pessoas consigam ter a suficiência para que tenha uma formação que é considerada adequada. É basicamente isso. E democratizou, né, Jair? A gente viu, né? A gente viu o número de inscrições aumentando a cada ano, percentualmente mais do que aumentava antes. A gente poderia fazer... As pessoas que às vezes que não tinham acesso, né, de virem até São Paulo, é a passagem aérea, são 2 dias de hotel, é a alimentação, é a prova, essas pessoas, um número maior de pessoas se viu na possibilidade, né, no direito, na condição de prestar a prova. E eu acho isso também bem importante, bem importante. Com certeza. Olha, eu acho que eu tenho uma última questão aqui, acho que já foi até respondida, me parece, no grupo dos residentes, mas é se quando terminamos a prova já sai o gabarito que marcamos. O gabarito sai dia 26 de janeiro, né, no final das 3 provas, às 20 horas, é isso, né, Rafael? Isso está no edital.
a maioria das coisas que nós comentamos aqui está no edital, e inclusive o horário do gabarito. Mas assim, fiquem tranquilos, diferente da prova quando era feita manualmente, né? O gabarito ele sai na hora, o espelho de cada um tem acesso às 8 horas, e o gabarito ele também vai ser fornecido logo em seguida, até para as pessoas terem a facilidade de conferir, de saber como é que foi. E veja, esse é um trabalho que também é do Conselho se preocupando com o futuro do candidato. Porque a gente sabe que todo mundo vai prestar prova, e a maioria vai prestar uma prova de fellow, alguns vão mudar de cidade. Veja que a prova, até alguns anos atrás, ela era feita em março, no primeiro dia de março, possível, e aí o fellow começava no segundo dia de março possível. E hoje a prova é feita no final de janeiro, exatamente para que as pessoas tenham mais conforto. Elas recebem o gabarito mais rápido, elas sabem do resultado mais rápido, e elas também podem se planejar mais rápido. Então, isso é uma coisa que foi pensada também para melhorar a vida do candidato, né, do futuro, porque é um tempo de incertezas, né? É porque muitos serviços, eles solicitam, eles exigem, na verdade, que o aluno tenha o título de do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, AMB, para ingressarem nos seus fellows. Então, quando você, adiantando, isso foi um trabalho árduo da Comissão de Ensino junto à AMB e do CBO junto à AMB, para que a gente exatamente adiantasse a data da prova, para que todos tivessem condições de, em janeiro, já saber se são ou não detentores do título, né? E assim também aqueles serviços que exigem o título para ingresso nos seus fellows já tem mais tranquilidade nesse sentido. E só reforçando, aí a prova prática é no final de fevereiro. Perfeito. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração, doutora Maria Auxiliadora, doutor Rafael, sobre o assunto? Fala, Rafael. Terminar aqui, perguntaram se tivesse mais de uma porta no cômodo, se não conseguisse enquadrar exatamente as duas portas, isso poderia prejudicar o andamento da prova? Sim, poderia prejudicar. Então, é exatamente para isso que serve o pré-teste, para que você esteja num local adequado e que você tenha tranquilidade. Porque se você não estiver num local adequado, você não vai ter tranquilidade. A pessoa vai falar, não, mas você tem que colocar o telefone em tal lugar. Não pega as duas portas. Não consigo, não sei o quê. Então, façam, testem e vejam. Agora, não adianta, só reforçar uma coisa, não adianta no pré-teste você fazer de uma forma que você ache que, poxa, eu fiz no pré-teste, então passou sem pegar as duas portas, e agora tem outra porta, mas e aí, vão me mandar mudar? Poxa, eu fiz o pré-teste e aceitaram. Não, pessoal, o pré-teste é orientação, tá bom? Mas o dia da prova é o que vale. Então, no pré-teste, façam os testes, mas sigam o edital para que vocês não tenham problema. São problemas bem óbvios, né? Assim, a pessoa fazer num lugar que não tem porta, a pessoa fazer, não tem porquê, né? Só evitem e mitiguem problemas, porque aí alguém vai falar, poxa, mas o fiscal falou comigo 10 vezes. Fala mesmo, aí você vai ter que mudar de lugar. Imagina, a logística é péssima, né? Bom, eu acho que antes do Jair, que é o coordenador, e da tela coordenadores daqui, e ele, que é o atual coordenador da Comissão de Ensino, eu só queria chancelar que a Comissão de Ensino e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles prezam muito pela chancela e pela formação dos oftalmologistas no Brasil. Quando a gente fala em muitas questões que o Conselho Brasileiro trabalha, quando a gente fala em defesa profissional, quando a gente fala em uma amplitude de ações e de frentes que nós trabalhamos, nós temos que ter em mente que uma das nossas maiores defesas e argumentos é a boa prática, é a resposta que nós damos à sociedade civil e à sociedade acadêmica, trabalhando em prol da oftalmologia do Brasil. E para isso, para que ninguém possa ocupar os nossos espaços, para que a gente possa cada vez ser mais atuantes, gerar e gerir ideias e sermos pessoas capazes e competentes para decidir sobre o nosso destino, é importante que a gente tenha uma boa formação, é importante que a gente se capacite,
É importante que a gente trabalhe e trabalhe de forma ética e técnica adequadas. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de boa formação. É disso que nós estamos falando quando a gente fala em melhorar cada vez mais os nossos serviços de oftalmologia ao longo do Brasil. É disso que a gente fala quando a gente tem que valorizar o título. O título não é a única forma de você ser especialista, mas, de novo, ele é uma forma de você ter uma chancela a mais, de você agregar o valor como especialista, para você exercer a profissão. Então, eu acho que dediquem-se ao longo dos 3 anos de oftalmologia que vocês farão. O teste de progresso, ele é uma grande oportunidade, de novo, para autoavaliação e para avaliação dos seus serviços. Prestem, não só porque vocês serão 5 ou 10%, prestem porque ao final de cada teste de progresso vocês vão ter o feedback do Conselho Brasileiro de Oftalmologia individual e sigiloso de como vocês foram. E isso é importante para a formação de vocês. De resto, vai ser uma consequência. Como Rafael e Jair vai terminar, a gente faz de tudo para que haja segurança, isonomia e para que todos cheguem no dia com a maior tranquilidade possível, com tempo suficiente para resolver todas as questões. E eu diria que é quase uma bobagem. Todo ano a prova não é difícil. A prova é para quem tem uma boa formação. Vão com tranquilidade, leiam as questões, raciocinem. Eu tenho certeza que quem teve esse bom percurso terá e obterá o seu título, tá bem? E é isso que a gente deseja a todos, que todos façam uma boa prova. Todos nós estamos absolutamente à disposição, a equipe técnica à disposição, o Jair como coordenador da comissão de ensino, super solícito e sempre à disposição. Então, deixem aí os nossos telefones, os nossos contatos, e todos nós estamos, de hoje até o dia da prova, mas mais do que nunca, todo o tempo e depois da prova também, durante toda a fase da vida de vocês como oftalmologistas, à disposição de vocês. Perfeito. Muito obrigada, então. Eu vou agradecer a presença da Maria Auxiliadora Frazão e do Rafael Arantes aqui conosco, essas as sumidades aí nesse nosso tema de hoje sobre a prova. E gostaria de agradecer também aí a parceria do Jair na coordenação da live e convidar a todos aí para assistir, para quem ficou com dúvidas, assistir na plataforma, a live fica gravada, né? E também ratificar aí a questão de que tudo que foi dito aqui, praticamente tudo está lá no edital, não é assim, pessoal? Muito obrigada pela participação de todos. Jair, gostaria de falar. Obrigado, Perla, pela parceria de sempre. Muito obrigado, auxiliadora. Obrigado, Rafael, que domina tudo, né, sobre a sistemática da prova nacional. Rafael sempre um grande parceiro da nossa comissão de ensino, da comissão educativa, do conselho científico, enfim. Obrigado, auxiliadora. Obrigado, Perla. Leiam o edital está muito completo, tá? O edital contempla praticamente todas essas dúvidas que já foram levantadas aqui, e nós desejamos que vocês façam uma excelente prova. Nosso desejo é que todos tenham um excelente desempenho, seja no teste de progresso, ou seja na Prova Nacional de Oftalmologia, e nós aqui, enquanto comissão de ensino, enquanto secretaria do CBO, enfim, nós estamos inteiramente à disposição para tentar solucionar todas as eventuais dúvidas que, porventura, surgirem agora, no decorrer ou depois da prova, de tal maneira que todos possam fazer uma prova de maneira tranquila, tá? Que essa prova seja realmente uma prova justa, tá? Excelente prova para todos, excelente prova nacional, excelente teste de progresso, uma ótima noite aí para todos e muito obrigado aí a todos que nos assistiram em mais um CBO Live. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.